Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 118, verso 1, 2 e 4. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma manhã, um estudo da Palavra de Deus. Quero pedir a Deus nesse momento que visite aí a sua vida, seus sonhos, a sua família e que esse dia seja um dia de bênção. O salmista Davi, no Salmo 118, que acabamos de ler, verso 1, 2 e 4, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E é o que nós temos que fazer agora pela manhã, e é o que nós estamos fazendo quando nós estamos estudando a sua palavra. E ele continua falando, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele fala, Israel também, você precisa render graças ao Senhor e lembre-se que a sua misericórdia dura para sempre. E ele agora se reporta a cada um de nós que vivemos nos dias atuais. Ele diz assim, digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos agradecidos a Deus nessa manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Tenho certeza que será razão sempre para que nós possamos ter o nosso coração agradecidos ao Senhor. Quero nesse momento convidar você, porque nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, à igreja de Tessalônica. E nessa manhã convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2, no verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Tenho plena certeza que o maior desejo do apóstolo Paulo era poder se encontrar com Jesus Cristo com vida. Mas ele sabia perfeitamente, creio que o Espírito Santo deva ter lhe orientado, que alguns sinais antes do retorno de Jesus Cristo deveria acontecer aqui nessa terra. E como falei para você ontem, a carta de 1 Tessalonicenses foi escrita com uma ênfase no retorno de Jesus Cristo. Mas os irmãos de Tessalônica não conseguiram entender completamente todo o conteúdo daquela carta. Eles começaram a imaginar que Jesus Cristo iria voltar nos seus dias. Não podemos negar de que o apóstolo Paulo tinha esse desejo, mas o apóstolo Paulo ponderava e sabia perfeitamente que alguns sinais deveriam acontecer antes do retorno de Jesus Cristo aqui a essa terra. E o apóstolo Paulo começa agora a advertir aos irmãos, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, falando para eles que era necessário, antes que Cristo voltasse aqui a essa terra, o homem da iniquidade se manifestar. Muitos ensinamentos falsos esse homem da iniquidade traria para essa terra, traria um tremendo mal. Haveria uma grande apostasia entre aqueles que eram povo remanescente de Deus. E Paulo agora estava então a advertir os irmãos de Tessalônica, a mostrar para eles que eles deveriam estar atentos, deveriam se apegar à palavra de Deus, deveriam amar a verdade para que não caíssem em ensinamentos falsos e perdessem a oportunidade de poder se encontrar com Jesus Cristo. No capítulo 2, no verso 3, ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. O apóstolo Paulo agora coloca um freio, um ponto, com respeito à mensagem da volta de Jesus e fala, olha, vocês precisam, claro, anunciar a volta de Jesus, mas espere um pouco, é necessário acontecer algumas coisas. O homem da iniquidade vai se manifestar, a apostasia vai acontecer dentro da igreja, mas vocês precisam estar atentos para que ninguém engane vocês, até porque naquele período, algumas cartas começaram a surgir dentro da igreja de Tessalônica como se fosse de autoria do apóstolo Paulo. E ele estava então agora aqui nessa segunda carta a advertir aos irmãos de Tessalônica, falando, olha, cuidado para que ninguém engane vocês, para que vocês não possam ir por algum caminho que não seja o caminho que seja verdadeiro, inspirado pela palavra do Senhor. É necessário vocês refletirem, amarem a palavra de Deus, viver uma vida de maior comunhão com o Senhor, na expectativa que o Espírito Santo possa revelar e mostrar
as verdades que estão contidas na Bíblia. Nós sabemos que a iniquidade significa pecado. E o pecado é a transgressão da lei, como fala 1 João capítulo 3, verso 4. O homem da iniquidade, nada mais, nada menos, é aquele que leva o povo de Deus a não se firmar na palavra do Senhor. Todos aqueles que tiram o foco da Bíblia e colocam nas tradições humanas, nas palavras de seres humanos, esses estão contribuindo para o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo sabia quais eram as verdadeiras intenções desse homem da iniquidade. Nós sabemos perfeitamente que nos tempos apostólicos esse poder já se manifestava e já seduzia algumas pessoas. E quantas pessoas acabaram sendo enganadas por esse homem da iniquidade? Mas o apóstolo Paulo orientava e ensinava à igreja de Tessalônica que quando nos últimos dias o Espírito Santo fosse retirado da face da terra, ele então agora teria uma influência maior, ele teria um poder maior e seduziria muito mais pessoas do que ele fez no passado. O apelo de Jesus Cristo continua sendo também o apelo do apóstolo Paulo àquela igreja e à igreja dos dias atuais, como está lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Cuidado para que ninguém vos engane, porque o intuito do homem da iniquidade é de enganar os próprios eleitos do Senhor. No capítulo 2, o verso 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja que ele falando e orientando, aconselhando as suas ovelhas de Tessalônica, ele fala que nós precisamos nos apegar à verdade. Nós precisamos amar a Bíblia. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, se nós amarmos a Deus, será um resultado natural amarmos o nosso semelhante. Nós temos que incessantemente buscar ao Senhor um estudo sincero da sua palavra, com o nosso coração contrito e submisso a Deus, porque se não fizermos isso, facilmente nós seremos arrastados por qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo, ele orientou, como você pode ver no verso 15, aos irmãos se manterem firmes nas tradições que ele estava apresentando àquela igreja, que eram princípios, que eram verdades. E havia uma necessidade daquela igreja agora fazer distinção entre tradições humanas e tradições divinas, aquelas que ele estava lhe apresentando. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13, ele mesmo fala que esses princípios e tradições que ele estava a apresentar àquela igreja não eram palavras de homens, eram palavras vindas do Senhor. Muitos irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, optam, em vez de se firmarem nas verdades que estão contidas na Bíblia, optam em se firmarem em tradições humanas, em verdades que não são divinas. Mas a Bíblia mesmo fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou a luz com as trevas? Mas nessa manhã, eu e você, nós precisamos tomar a seguinte posição. Eu não sei você, mas eu confesso a você que eu sirvo ao mesmo Deus de Abraão, que não hesitou em levantar o cutelo contra o seu próprio filho, porque sabia que era um pedido do Senhor. Eu sirvo também ao Deus de José, que assumiu o risco de morte ao rejeitar a esposa de Potifar, porque sabia que deveria primeiramente amar a Deus. Eu também sirvo ao Deus de Daniel, que firmemente decidiu não se contaminar com as iguarias do rei de Babilônia, porque ele sabia qual era o regime que Deus esperava que ele pudesse servir. Eu também sirvo ao Deus de Sidraque, de Mesaque e Abidnego, que preferiram ter seus próprios corpos queimados do que adorar a deuses falsos. Eu também sirvo ao Deus de Paulo, que desprezava a própria vida por amor à pessoa de Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos a seguir essas verdades, ou não seguir vontades ou vantagens egoístas da nossa própria carne, para seguirmos as vontades e as verdades do nosso Deus? Será que estamos
dispostos a colocar a nossa própria vida em risco ou necessidades por amor às verdades que estão contidas na Bíblia? Quando o homem da iniquidade, nos dias em que nós estamos vivendo, se manifestar, o nosso coração precisa estar completamente fundamentado nas verdades que estão contidas na Bíblia. E nós precisamos falar como Josué falou, capítulo 24, verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que esta seja a nossa decisão, que esta seja a nossa escolha, vivermos as verdades que estão contidas na Bíblia, amar ao Senhor acima de qualquer outro sentimento que possa existir sobre a face dessa terra. O nosso coração precisa sim, a cada dia, se renovar na esperança de podermos nos encontrar com o nosso Salvador. Se esse é o seu desejo, se você tem condições nesse momento, convido você a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos orar a Deus e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas verdades que estão contidas na Bíblia. Nos ajuda a cada dia a fazermos a tua vontade e a amarmos ao Senhor acima de qualquer outro sentimento que possa existir sobre a face dessa terra. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre você lhe levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor nos conceda a sua paz e a sua graça no decorrer desse dia. É o meu pedido, é a minha oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.